Hoje de madrugada, seu corpo pode acordar sem motivo. 2, 3 da manhã, sem despertador, sem barulho, sem razão nenhuma. E o primeiro pensamento é sempre o mesmo. Alguma coisa está errada comigo. Mas por quase toda a história humana, essa noite de sono contínuo, a sua, não existia. O normal era acordar. 2 vezes. Antes da luz elétrica, dormir era um trabalho em 2 partes. Primeiro sono, depois 1 hora, 2, bem acordado no escuro. Depois, segundo sono. Isso não era insônia. Isso era o normal. E esse intervalo no meio da noite tinha até nome. Chamavam de The Watch, a vigília. Então, o que eles faziam de verdade, acordados no meio da escuridão? Rezavam. Conversavam baixo com quem estava do lado. Interpretavam sonho que acabou de acabar. Faziam sexo. Levantavam para atiçar o fogo. Nada de relógio para dizer quanto tempo tinha passado. A vigília durava o que tivesse que durar. E depois, sem esforço, o segundo sono chegava. Quem provou isso não foi um blog de bem-estar. Foi um historiador chamado Roger Ekirch, da Virginia Tech. Ele passou anos revirando diário, registro de tribunal, peça de teatro, carta antiga, documentos espalhados por séculos, todos citando primeiro sono e segundo sono, como coisa óbvia do cotidiano. Não era metáfora. Era rotina descrita sem drama, do jeito que hoje a gente descreve o almoço. Em 2005, ele publicou o livro que reuniu tudo isso. At Day's Close. A conclusão era simples e incômoda. A noite que você dorme de uma vez só é recente, muito recente. E não era só na Inglaterra que isso aparecia nos registros. Ekirch achou o mesmo padrão em fontes de outras línguas europeias. Cada cultura com um nome diferente para o mesmo intervalo. Não era um costume local. Era o jeito que o corpo humano dormia, ponto. Mas prova histórica é uma coisa, prova no corpo é outra. E aqui entra a parte que fica mais estranha. Décadas depois, um psiquiatra do NIMH chamado Thomas Weir resolveu testar isso ao vivo. Ele pegou um grupo de voluntários e apagou a luz artificial da vida deles. 14 horas de escuridão por dia. Nada de tela, nada de lâmpada, nada de aviso de notificação. Só noite, longa, de verdade. Durante semanas. E o que aconteceu com o sono deles? Ele se dividiu, sozinho, sem ninguém pedir. Primeiro bloco, depois um período de vigília calma, bem no meio da noite. Depois segundo bloco. E o corpo não só mudou o comportamento, mudou por dentro. Durante a vigília, os níveis de melatonina ficavam altos, diferentes do resto do dia. Não era sono ruim, fingindo ser vigília. Era um estado hormonal próprio, com função própria. O mesmo padrão que Ekirch achou em papel do século XVII apareceu de novo, em laboratório, em corpo de gente do século XX. Sem ler o livro, sem saber que aquilo tinha nome. O corpo lembrou por conta própria. Repara no que isso significa. Não foi um hábito cultural que a sociedade inventou. Foi biologia, escondida embaixo da luz elétrica esse tempo todo. Um padrão de dezenas de milhares de anos, apagado em 2 ou 3 gerações. Só que tem uma leitura óbvia disso, e ela está errada. A leitura óbvia é: então acordar de madrugada é natural, ótimo, significa que eu tô saudável. Não é bem isso. O que Ekirch e Weir mostram não é que acordar de madrugada é bom. É que acordar de madrugada sozinho, no silêncio, sem nenhuma vigília, sem ritual, sem gente do lado, sem fogo para atiçar, é uma versão quebrada da coisa antiga. A vigília tinha função, tinha companhia, tinha rito. O que sobrou pra gente foi só a parte do meio. Acordado, no escuro, sozinho, e sem saber o que fazer com isso. A gente manteve a fresta, perdeu o conteúdo que enchia ela, e olha o que construímos em cima dessa fresta vazia. Uma indústria inteira. Aplicativo que mede seu sono e te avalia com nota. Suplemento de melatonina na prateleira do mercado. Podcast para te fazer dormir. Tudo isso tentando resolver um problema que talvez nem seja o que parece. Não é o corpo que está quebrado.
é que ninguém te ensinou o que fazer com o tempo do meio. É por isso que às 3 da manhã a cabeça acelera sozinha. Não tem vigília organizada para preencher aquele tempo. Não tem ninguém acordado do seu lado no mesmo ritmo para conversar baixinho. Tem só você, um teto escuro e o celular brilhando do lado da cama como a única vigília que restou. Trocamos rito por rolagem de tela. Ninguém está sugerindo apagar a luz elétrica e voltar a dormir em 2 blocos. Ganhamos noite mais curta, mais previsível, mais produtiva. Ganhamos remédio que depende de relógio certo, turno de trabalho, avião que sai de madrugada. Isso tem valor. Ninguém troca isso de volta. Mas talvez dê para pegar só um pedaço da vigília antiga de volta. Não o formato, a função. Um ritual pequeno para os minutos em que o olho abre sem motivo. Respirar devagar. Ficar deitado sem julgar o próprio corpo por estar acordado. Deixar o pensamento passar sem tentar apagar ele à força. Nada disso é mágico, mas é mais parecido com o que o corpo esperava do que ficar checando o relógio contando quanto sono ainda falta. Porque é isso que mudou mais, a ansiedade em cima da vigília. Antigamente, acordar de madrugada não significava nada de errado. Hoje, virou sintoma. Vira números negativos numa tela. Vira motivo para se preocupar às 3 da manhã com o fato de estar acordado às 3 da manhã. A vigília voltou, só que piorada por um julgamento que ela nunca teve antes. Mas a próxima vez que o olho abrir sem motivo às 3 da manhã, dá para lembrar de uma coisa. Esse corpo não está quebrado. Ele só está rodando um programa antigo, sem os personagens que faziam aquele programa fazer sentido. Antes, a vigília era companhia. Hoje, é vazio. E talvez o problema nunca tenha sido acordar de madrugada. Talvez o problema seja o que a gente perdeu para preencher esse tempo. Vale pensar nisso na próxima vez que a noite te acordar sem avisar. Não é falha, é lembrança. De um jeito de dormir que o corpo carrega há muito mais tempo do que qualquer lâmpada acesa.